Olá, minhas irmãs e meus irmãos. Peço que não estranhem aí a imagem da tela. Meu celular sofreu um acidente e está aí meio danificado. Mas dá para gravar pelo menos o áudio, creio que vai ficar bom, né? E meu objetivo é justamente esse, né? Poder pregar, poder falar um pouco da palavra de Deus num texto muito propício para tempos de tristeza profunda de cada um de nós, onde os filhos de Deus estão passando por situações de extrema angústia, tristeza. Eu gostaria de meditar com você nessa manhã, ou se for à tarde, aí não sei que hora que você vai pegar esse vídeo, mas o texto clássico do nosso profeta chorão, né? Abra comigo aí em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Creio que você já sabe qual é o texto que eu vou falar, né? Ele começa lá no versículo 21 do capítulo 3 de Lamentações. E Jeremias diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então o assunto aqui nessa manhã é esperança, ok? Ele continua, versículo 22 até o 33, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca, Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Queridos, esse texto aqui, primeiramente dentro do contexto, o que estava acontecendo aqui? Jeremias foi um profeta que pregou para uma nação apóstata, uma nação que estava partindo para a idolatria. Era o povo de Deus, era a igreja. Ele prega para a igreja arrependimento, para que eles voltassem para Deus. E o povo estava realmente sendo levado cativo pelos inimigos, estava sendo destruído, estava passando por uma hora difícil, até mesmo de extrema maldade dos inimigos que estavam afligindo Israel, naquela época de Neemias. Neemias foi levantado para mostrar para o povo, para que o povo se arrependesse, e não houve um que se arrependeu na época de Jeremias. Então ele escreve isso aqui, ele sofre a dor do próprio povo, ele sofre olhando para as crianças sendo massacradas pelos inimigos, famílias sendo destruídas, seus parentes, amigos, irmãos do povo de Deus sendo levados cativos, sendo maltratados de maneira tão dura pelos inimigos, e ele sente isso na pele. Então ele escreve, e é interessante que ele mostra já no capítulo 2 que a tristeza de Sião vem do Senhor. A tristeza de Sião vem do Senhor. Na verdade, na soberania de Deus, todas as coisas vêm do Senhor. E tudo que vem do Senhor, da vontade do Senhor, seja ruim para nós como homens, para nossa carne, às vezes é ruim ou não, para Deus e de uma maneira geral, toda vontade de Deus, todo decreto de Deus é bom, agradável e perfeito. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita sempre, ainda que seja dolorida para nós. Bem, dizendo isso, eu também quero dizer para você o seguinte, que há um tempo de passar pela provação, há um tempo de curtir o sofrimento. Nós não podemos, já sabemos de muitos sábios, teólogos que nos ensinam que a sabedoria nos tempos de dor, de luta, de provação, de tristeza, de ansiedade, de temor, de dificuldades na vida do crente, é um tempo de aprendizado e precisa ser degustado, curtido, precisa ser
permitir que Deus complete todo esse tempo. Então é o que ele diz aqui, versículo 26 até o 28, ele diz que é bom aguardar a salvação do Senhor, e isso é em silêncio, ou seja, passe pelo período, deixe que Deus, no tempo dele, traga livramento, traga salvação, espera no Senhor. E ele diz, versículo 27, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, ou seja, logo cedo, aprenda a esperar em Deus e passar pela hora da prova. É verdade que nós tentamos nos livrar das horas difíceis, é verdade, nós normalmente fazemos isso. Qualquer pessoa sã busca o livramento, mas muitas vezes o livramento não vem. E muitas vezes a gente vai compreender em algumas situações que é momento mesmo de passar pela aprovação, passar pela disciplina de Deus, pelo trabalhar, pelo cadinho de Deus, pelo fogo purificador de Deus na nossa vida. Ele diz também em 28, assente-se solitário e fique em silêncio, mais uma vez, fique quieto, passe pela prova, curta esse momento, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. E depois ele vai continuar falando, dê a face ao que fere, farte-se de afronta, mas ele traz uma nota de esperança de novo. A compaixão e a misericórdia de Deus está permeando todo esse processo de dor, de luto, de provação que o crente passa. E ele diz, o Senhor não rejeitará para sempre, versículo 31. Ainda que entristeça por algum tempo a alguém, Deus usará de compaixão por causa das grandezas das suas misericórdias. E ele não aflige nem entristece de bom grado, ou seja, Deus não tem prazer em punir os seus filhos, em provar os seus filhos, em trabalhar na vida dos seus filhos. Deus não tem prazer em disciplinar os seus filhos, mas isso é uma situação em que é necessário para duas coisas que eu queria mostrar para você aqui nessa manhã. Só para os filhos de Deus. Primeira situação, a disciplina de Deus tem, por objetivo, produzir arrependimento nos filhos que estão em pecado e longe de Deus. Primeiro ponto da disciplina de Deus, que era exatamente o caso aqui de Israel na época de Jeremias, é que o povo estava distante de Deus, pecando gravemente contra Deus, abandonaram o seu Deus. E então Deus, por amar os seus filhos, ele busca os seus filhos com a vara, com a disciplina, com a correção, com o castigo. Então, o primeiro ponto aqui, Deus trabalha nos seus filhos, Deus produz arrependimento através da disciplina nos filhos que estão em pecado e estão longe de Deus. Segundo objetivo da disciplina de Deus, produzir amadurecimento nos filhos, moldando neles o caráter de Cristo. O objetivo também da disciplina nem sempre é por causa de pecado existente na vida de um filho, mas ainda assim Deus trata de maneira até severa, e muitas vezes a disciplina é fogo ardente, é fogo, é dor, é luta, é provação na vida do crente, para que ele cresça, amadureça, até chegar à estatura do varão perfeito. É o objetivo também do pai. O nosso pai não quer filhos que fiquem amarrados numa imaturidade, numa infância espiritual. Deus não quer filhos que fiquem mimados, Deus não quer filhos que não cresçam, Deus quer filhos normais, como você que é pai, você que é mãe. Você deseja que seus filhos, se você tem filhos, você deseja que eles cresçam normalmente, que eles não fiquem atrasados na maneira de pensar, na maneira de andar, na maneira de fazer as coisas. Você não quer que seus filhos sejam deficientes mentalmente e nem fisicamente, mas que eles possam desenvolver normalmente, curtir cada etapa da vida, sendo adolescente, depois jovem, depois adulto. Todo pai quer isso, toda mãe quer isso, e Deus quer dos seus filhos maturidade, e isso significa termos o caráter de Cristo formado em nós, e isso só através do cadinho de Deus,
tirando as nossas impurezas, os nossos pecados, a velha natureza, mortificando a velha natureza, para que a nova natureza em Cristo cresça, para que nós possamos diminuir e Cristo crescer em nós. Esse é o objetivo de Deus também, através da disciplina, ok? E tudo isso permeado pelas misericórdias de Deus. Nunca olhe para um dia na sua vida que você está passando por uma provação, por uma tristeza profunda da alma, até mesmo uma depressão profunda. Mas você que é cristão, você que é crente, você que tem relacionamento com Deus, entenda uma coisa: tudo isso é permeado pelo amor e pela misericórdia de Deus. As misericórdias de Deus se renovam cada manhã. Ele começa a dizer isso. Por isso nós temos esperança. Qual é o motivo de você ter esperança apesar da luta que você está passando hoje? É saber que Deus te ama, que Ele é teu Pai e que as misericórdias dele estão em volta de você o tempo todo, todo dia, dia após dia, até o último dia. As misericórdias do Senhor se renovarão sobre a sua vida todos os dias, toda manhã. Por isso temos esperança. Por isso nós entendemos que podemos esperar nele, descansar nele, saber que Deus é meu Pai, Ele é bom. Se Deus é bom e cuida do seu povo, Ele tem um bom propósito em tudo que Ele faz, ainda que eu não entenda agora e ainda que esteja doendo demais na minha vida. Deus sempre me ama como filho, seja eu estando em pecado, para que eu me arrependa e volte para Ele, abandone o pecado, mas não abandone a Deus, ou porque Ele quer que eu cresça. Talvez eu esteja muito imaturo, muito criança espiritualmente falando, muito menino inconstante na minha vida ainda. Ele quer que eu cresça, Ele quer que eu tenha mais Cristo e menos de mim em mim mesmo. E por isso então Ele aplica a disciplina. Também faz parte para o meu crescimento como filho de Deus, para a minha maturidade espiritual. Então, queridos, guarde isso no seu coração. Eu vou botar mais um vídeo daqui a pouco, falando sobre outro texto maravilhoso das Escrituras, agora de um outro profeta, Isaías, tá bom? Ouçam isso com carinho, orem ao Senhor e coloquem essa esperança em seu coração, em nome de Jesus, sabendo que em todas as coisas Deus nos ama e as suas misericórdias sempre estarão nos envolvendo em tudo e em todos os momentos. Amém? Um abraço.